né? João 10, 11, onde diz assim: eu sou o bom pastor. Jesus falando: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus que disse isso, viu, irmãos? Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e as espalha, as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Jesus falando, né? Continua falando, ele está dizendo ele agora. Eu sou, Jesus, o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor, que é Jesus. Glórias a Deus, Senhor meu Deus, abençoa cada um que ouvir essa palavra. É curtinha, irmãos. É muito simples o que eu tenho para lhe dizer, irmãos. Irmãos, vejam o que o Senhor Jesus acabou de dizer para você que me ouve e para mim, que eu estou ouvindo também. Estou lendo, estou ouvindo, estou meditando junto com vocês. Olha, o Senhor Jesus acabou de dizer que um pastor de ovelhas que trabalha numa obra, em algo, né, e toma conta das ovelhas, ele cuida das ovelhas porque ele está recebendo um salário, um dinheiro ali, ele está recebendo um trabalho dele. E ele cuida das ovelhas, mas as ovelhas não são deles, né? Porque ele cuida das ovelhas de alguém. E de quem essas ovelhas? É do Senhor Jesus, é de Deus. Aí quem cuida das ovelhas, do ser humano, né? Na igreja, no lugar, por isso que não devemos colocar todo o fardo em cima dos pastores, né? Que os coitados são igual a nós. É um ser humano normal, apenas ele entende a palavra de Deus e está ensinando. Né? Nós não devemos colocar o fardo, cada um deve levar sua própria cruz. Então nós vamos para aprender na casa de Deus, nós aprendemos e logo em seguida que nós aprendemos um pouco, nós começamos a ensinar, porque assim foi para isso que Jesus nos chamou. Nós aprender para quê? Para depois ensinar. É para isso, nossos talentos nós recebemos e depois nós damos para outros. É isso assim, que vai crescendo, passando de... Né? Então Jesus aqui nos mostra que o pastor toma conta das ovelhas, mas porque ele é um pastor, mas ele não é dono das ovelhas. Então, quando aparecia um lobo, né, estou falando assim para que nós entendamos melhor, né? Quando aparece um lobo para tragar, para matar as ovelhas, aí ele corre, ele também foge junto com as ovelhas, porque no fundo, o pastor da terra também, o homem, ele também é ovelha. Ele é um pastor empregado, tomando conta das ovelhas de alguém, ele não é o dono. Né? Quem não corria é o dono que não foge, para não perder as suas ovelhas, porque é sua propriedade. Mas aquele pastor, o homem que está cuidando das ovelhas, ele é um ser humano normal, e ele é igual às ovelhas que está ali, é apenas uma ovelha com mais sabedoria que está na frente. E aí quando o lobo chega para tragar, o lobo quer pegar as ovelhas e quer pegar ele também. Aí ele foge. E aí acontece o que? A palavra que nós acabamos de ler, que quando o lobo chega, ela chega e arrebata e espalha as ovelhas, né? Faz com que alguém erre, faz com que o pastor fale algo que desagrade alguém na igreja, e aí espalha, né? Aquela palavra não junta, ela espalha porque alguém não gosta de ouvir o que ouviu do pastor,
né? O inimigo sopra, aí a gente estamos fracos, nós falamos o que não devemos, porque o inimigo soprou no ouvido, aí falamos algo, pedimos algo, e aí alguém não se agrada e sai da casa de Deus, da casa de oração, e aí se espalha, né? É isso aí, mas por quê? Porque ele não é o verdadeiro dono da igreja, ele cuida, tá bom, é uma obra que Deus colocou na mão de cada um, na minha e na sua também. Como o pastor passa por isso, nós um dia podemos passar, quando você fizer a obra de Deus, né? Eu não tomo conta de igreja, eu prego o evangelho de Deus, eu não falo de religião, eu falo só da palavra de Deus, mas mesmo assim, muita gente já me cobra muitas coisas, não gosta de algumas coisas que eu tenho falado, então, e é da palavra de Deus, mas o povo rejeita, igual em João 10, 22, que o povo rejeita Jesus, uma mensagem que eu preguei antes dessa mensagem que eu estou pregando agora, eu preguei a outra, que o povo rejeita Jesus, né? Está aí no canal, né? Glórias a Deus. Então, irmãos, aí Jesus diz, eu sou o bom pastor, ele é que é o bom pastor, o verdadeiro, e ele ama ao Pai, o Pai ama ele porque ele ama as ovelhas, e ele dá a vida dele pelas ovelhas, ele não foge quando o lobo vem, porque Jesus é o dono das ovelhas, ele não vai fugir e deixar os bens dele para trás, ele fica para defender os bens dele. Então Jesus diz, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu já dei, ele já deu a vida dele por mim e por você, irmãos. Quando Jesus morreu ali na cruz, não foi que pegaram ele, que o outro entregou ele e tudo, aconteceu aquela história, mas Jesus disse, eu já sabia de tudo, ele já vinha avisando a ele, isso vai acontecer, alguém vai me trair, e eu vou ser entregue, eu vou morrer por vocês, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Ele já sabia, se ele não quisesse morrer, ele tinha saído fora. Mas ele ficou ali esperando, porque ele sabia, veja que ele já estava orando no Monte das Oliveiras, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, vamos, né? Mas não, ele decidiu a continuar ali, obedecendo ao Pai. Glórias a Deus, porque por aí nós já temos uma porta de escape para não ir para o inferno, né? Que Jesus deu a vida por nós. Então, irmãos, é isso. A gente devemos ouvir sempre a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não estou falando de religião, não estou falando de reza, não estou falando de quem faz o que seja. Eu estou falando quando você ouvir a palavra de Deus. Dê atenção, porque é Jesus que fala com você. Não estou falando porque eu estou falando para que vocês me acompanhem, não é isso. Eu estou falando aonde você ouvir no rádio, numa televisão, numa igreja, qualquer lugar. Está falando de Deus, você está falando dos meus, porque eu sou um patrimônio de Deus, né? Jesus morreu por você. Então você ouça o que Jesus tem a lhe dizer, porque Ele ainda vai salvar a sua vida, viu? Jesus ainda vai salvar a tua vida, a tua mesmo, a tua vida. Jesus vai salvar a sua vida, e um dia você ainda vai orar, e Jesus vai salvar a vida de algum dos seus. Você vai precisar e você vai dizer, eu vou falar com Jesus, vou falar com Deus, em nome de Jesus, e Ele vai me ouvir. E você vai pedir por alguém, e Ele vai te ouvir, porque Deus é bom. Jesus é bom. Jesus é bom, irmão. Ele te ama. Como Ele disse, eu amo e dou minha vida por as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Dê ouvidos ao Senhor, irmãos, porque Ele te ama. Ele é o único que te ama verdadeiramente, porque o ser humano não conhece nem o amor, o que é o amor verdadeiro, não reconhece. Nós pensamos que sabemos, mas nós não sabemos. Se nós soubéssemos, nós amávamos nosso Pai, que é Deus, e nunca desobedecíamos a Ele. Nunca. Viu? Mas eu sei que você sabe disso. Nós, eu e você, só não temos força para obedecer 100% a Deus. Mas devemos tentar, porque eu sei que você consegue. Você já enfrentou muitas coisas difíceis. Você ainda chora, né? Por muitas coisas que não conseguiu ficar como deveria estar para você. Mas sabe o que é isso? É porque faltou mais um pouco de Deus na sua vida.
Às vezes nós damos ouvidos a tantas as coisas que desagradam a Deus, pensando que aquela coisa vai nos ajudar e está piorando porque desagrada a Deus, faz com que Deus não nos abençoe, Deus não nos ajude numa enfermidade nossa, da nossa família, de alguém, de coisas difíceis que passamos, né? Em relacionamentos, não adianta nem entrar nesses assuntos, cada um sabe, né, mais ou menos o que eu estou falando. O que passamos, sofremos, padecemos, não importa se temos dinheiro, se não temos, mas passamos dificuldades seríssimas, né? Que nós só não morremos porque temos que estar vivo. Tem gente que depende de você. Você tem que vencer por você e por alguém. Mas você vai vencer. Você é de Deus. E quem é de Deus não morre, porque Jesus disse, quem está comigo não morre, porque eu dou minha vida pela das minhas ovelhas. E elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, Deus abençoe a cada um de você que me ouve, meu irmão. Deus te abençoe. Você e a sua casa servirão ao Senhor. E para os que já servem, Deus te abençoe, amado de Deus. Deus te abençoe grandemente. Deus tem um novo renovo para todos nós. Está chegando o dia da grande vitória. Para todos, porque ainda há tempo para todos. Não importa quem tem 10 ou 20 ou 50 anos de presença de Deus. Importa para aquele que esteja na presença de Deus. Se eu tenho 20 anos de presença de Deus, você só tem um ano, não importa para Deus. Importa que naquele momento que Deus te chame, você esteja na presença. E eu esteja na presença. Mas você não sabe o dia nem a hora. Você tem que estar preparado, porque haverá um momento que não haverá mais tempo para você nem para mim. Então se prepare, irmão. Prepara-te como? Ouvindo a palavra de Deus e praticando. Tentando fazer tudo o que nela está escrito, assim como o Senhor disse. Tudo. Não estou falando dos 10 mandamentos não, viu? É amar o seu próximo e amar a Deus. Praticar como? Vá falar de Deus para as pessoas. Não faça o mal a ninguém, é isso. Não é para você guardar, nem deixar de guardar, não. É para você fazer o bem ao próximo e fazer o bem à obra de Deus. Como? Pregando o Evangelho. Você ouviu aqui? Já fale para outro. Passe para outro esse vídeo. Passe outros vídeos de outros irmãos também. Vídeo da palavra de Deus, não de mensagem de imagem, de um santo, de uma reza que eu fizer. Não passe. Só passe o que eu falar de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, viu, irmão? Não se sintam ofendidos por nada. Ouçam a Deus, porque é Ele que vai te salvar. Em nome de Jesus, Deus abençoe a cada um de vocês. Amanhã eu coloco mais uma mensagem aqui para todos vocês. Se inscrevam no canal para fortalecer, em nome de Jesus. Amém.